Imagine ficar preso por quase 2 anos no lugar mais frio do planeta. Ver o seu navio ser esmagado lentamente por toneladas de gelo, não ter rádio, não ter como pedir socorro, estar a milhares de quilômetros da civilização e, mesmo assim, nenhuma pessoa morrer. Parece roteiro de Hollywood, mas aconteceu de verdade. Essa história do Endurance é considerado por muitos o maior desastre marítimo que terminou sem uma única morte, e o homem responsável por esse milagre entrou para a história como um dos maiores líderes que o mundo já conheceu. Em 1914, o explorador britânico Ernest Shackleton anunciou uma missão que parecia impossível. O objetivo era atravessar toda a Antártida a pé. Naquela época, ninguém havia conseguido realizar esse feito. Para isso, foi construído um navio extremamente resistente. Seu nome era Endurance. O nome vinha do lema da família Shackleton: By Endurance we conquer. Pela perseverança, conquistamos. O navio era considerado um dos mais fortes do mundo. Seu casco era feito de madeira extremamente espessa, preparada justamente para suportar a pressão do gelo ártico. Todos acreditavam que ele conseguiria enfrentar qualquer coisa, mas a natureza tinha outros planos. Poucos meses depois da partida, o Endurance entrou no mar de Weddell. Ali existe um dos ambientes mais hostis do planeta. As temperaturas podem chegar a menos 45 graus. Os blocos de gelo podem ter vários metros de espessura. No dia 19 de janeiro de 1915, o navio ficou completamente preso. No começo, ninguém se desesperou. Todos acreditavam que o gelo derreteria em algumas semanas, mas as semanas viraram meses, e o gelo continuava apertando o casco. Todos os dias, era possível ouvir estalos assustadores vindo da madeira. O navio estava sendo lentamente esmagado. Em outubro de 1915, o pior aconteceu. A pressão era tão gigantesca que começou a levantar o navio inteiro. As vigas estalaram, as paredes racharam, a água começou a entrar. A tripulação tentou salvar tudo o que podia, mas era tarde. Em novembro, Shackleton deu a ordem mais difícil de sua vida: abandone o navio. Imagine assistir ao lugar que era sua casa desaparecer lentamente no gelo. Pouco depois, o Endurance afundou. Hoje ele repousa a quase 3.000 metros de profundidade. Agora imagine o cenário: 28 homens, sem navio, sem abrigo, sem comunicação, sem possibilidade de resgate, no meio da Antártida. A maioria acreditaria que seria o fim, mas Shackleton pensava diferente. Ele proibiu qualquer pessoa de perder a esperança. Criou rotinas, distribuiu tarefas, organizou jogos, contavam histórias, até permitiu que levassem um banjo. Quando perguntaram por quê, ele respondeu: é um remédio mental. Hoje, psicólogos afirmam que manter o moral da equipe foi tão importante quanto conseguir comida. Depois de meses vivendo sobre placas de gelo, eles conseguiram alcançar uma pequena ilha, mas ela era completamente desabitada. Era impossível sobreviver ali para sempre. Então Shackleton tomou uma decisão considerada suicida. Pegou um pequeno barco salva-vidas de apenas 7 metros, levou 5 homens e navegou cerca de 1.300 quilômetros pelo oceano mais perigoso do planeta. Ondas de mais de 15 metros, ventos violentos, frio extremo. Durante 16 dias, sem GPS, sem motores, sem previsão do tempo, apenas usando um sextante para navegar. Foi uma das maiores viagens marítimas já realizadas. Quando chegaram à ilha Geórgia do Sul, ainda havia um problema: eles desembarcaram no lado errado da ilha. Ninguém jamais havia atravessado aquelas montanhas. Mesmo exaustos, Shackleton caminhou durante mais de 36 horas seguidas, sem parar, até encontrar uma estação baleeira. Depois disso, tentou resgatar sua equipe. A primeira tentativa falhou. A segunda também falhou. A terceira também. Somente na quarta tentativa conseguiu voltar. Quando chegou, todos os homens ainda estavam vivos. Todos, nenhum havia morrido. Foi um feito tão extraordinário que até hoje é estudado em cursos de liderança ao redor do mundo. Você sabia que os destroços do Endurance só foram encontrados em 2022? O navio estava incrivelmente preservado por causa da água extremamente fria da Antártida. O nome Endurance ainda pode ser lido perfeitamente na popa. Nenhum tripulante morreu durante toda a expedição, apesar de terem ficado quase 2 anos isolados. A história inspirou livros, documentários, filmes e estudos sobre liderança, sobrevivência e psicologia. A história do Endurance prova que um grande líder não é aquele que evita tempestades, é aquele que consegue atravessá-las sem abandonar ninguém. Enquanto o navio afundava, a esperança permanecia viva, e talvez seja exatamente isso que tornou essa expedição uma das maiores histórias de sobrevivência já registradas.
Se você gosta de histórias reais que parecem impossíveis, curiosidades surpreendentes e acontecimentos que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e ative o sino. Toda semana tem um novo vídeo revelando fatos inacreditáveis que realmente aconteceram. E agora me conta nos comentários, você teria coragem de embarcar em uma expedição como essa? Até o próximo vídeo.